pessoal, tudo bem? Me chamo Diogo Barros, sou acupunturista, professor de acupuntura, sou um clínico apaixonado pelo que a medicina tradicional chinesa, aliada aos aspectos modernos biomédicos, conseguem promover de melhora, de resposta aos pacientes. Eu venho aqui com esse canal trazer informações para vocês, discussões, ensinar e aprender. Eu acho que quando a gente compartilha um pouco do que a gente sabe, e nós temos uma recepção de muito saber, né, dessas redes sociais, no caso aqui do YouTube, nós conseguimos agregar a nossa vida e certamente a vida dos demais. Então eu venho aqui discutir com vocês uma coisa bem interessante. Dentro da minha prática como profissional da saúde, eu sou também professor universitário. E na universidade eu trabalho com algumas disciplinas já há mais de 12 anos de idade, há mais de 12 anos, como a disciplina de fisiologia humana. E na especialização de acupuntura também leciono algumas disciplinas, como por exemplo fisiologia energética. E muitas vezes eu me deparo com os alunos da MTC que têm uma formação biomédica, com esses alunos se questionando, né? Mas como pode existir um Qi, uma energia, um fenômeno da natureza explicado na medicina tradicional chinesa, né? Pela medicina tradicional chinesa, que não é palpável, que não é visível, né? Muitas vezes, dentro do processo de estudo da etiopatogenia, do surgimento das doenças, o estudante da medicina chinesa, ele acaba ficando confuso de como isso pode ser explicado, vento, calor, fleuma. E eu fazendo uma reflexão essa semana, resolvi gravar esse vídeo. Por quê? Porque, gente, se nós pararmos para pensar, é possível sim. Analisem comigo. Quando a gente vai parar para analisar principalmente os primórdios lá da medicina tradicional chinesa, os acupunturistas, antigamente, quando eles iam atuar, né, frente a seus pacientes, eles coletavam informações desses pacientes a respeito, né, da sua saúde, de forma verbal. Então os pacientes muitas vezes falavam que estavam sentindo, demonstravam onde estava o problema, né? Então tinha uma anamnese sendo feita. Mas não tinha raio-x, não tinha tomografia, ressonância magnética, laboratório para fazer coleta de exame, para fazer coleta de sangue, urina, fezes. Não tinham essas formas de se analisar como nós temos hoje. Então o acupunturista, ele tinha que desenvolver ali uma expertise para analisar o paciente com os recursos que ele tinha. E os recursos que ele tinha eram os métodos de avaliação de pulso. Então existe uma pulsologia, um estudo dos pulsos que a gente faz aqui na artéria radial. Existe uma avaliação da língua, por exemplo. A língua ela acaba demonstrando como o nosso corpo está em relação a seu aspecto de equilíbrio, de saúde, e outros microsistemas que poderiam ser utilizados também para diagnóstico. Mas fazia-se muito uma análise e uma comparação com a natureza. E é onde surgem os 5 elementos, por exemplo, fogo, elemento fogo, né? O elemento terra, o elemento metal, o elemento água e o elemento madeira. E aí os acupunturistas observavam o seguinte, eles olhavam, por exemplo, o reflexo de um vento em árvores e eles percebiam que as árvores balançavam quando ventavam. Inclusive, eles percebiam que se ventasse muito forte, as árvores poderiam perder seus galhos, elas poderiam cair, as vilas elas poderiam ser destruídas por conta de uma ventania muito forte. Ou seja, começou a fazer uma comparação
aqueles indivíduos que chegavam tontos, que chegavam cambaleando, que não conseguiam ter equilíbrio, indivíduos que desconfiguravam parte do corpo, por exemplo, que tinham paralisia facial, que tinham AVC. Não se compreendia essas doenças com esses nomes que eu acabei de citar, mas chamava-se de problemas com o fator etiológico, etiopatogênico e vento. Então chamava-se assim, o paciente está com golpe de vento. Vento por quê? Porque o vento, dentro dessa análise que era feita, ele gerava essas deformações ou instabilidades. Então golpe de vento, calor, tudo isso nada mais é do que uma forma diferente que se obteve lá atrás, e aí lembre-se, foi bem a princípio, né, que foi identificado as labirintopatias, né, os AVCs, tá? Então, já existia uma compreensão sobre esses processos de doença lá atrás, né? E a medicina chinesa, inclusive os acupunturistas, até hoje utilizam esses termos. O paciente está com golpe de vento, né? Até hoje eu coloco aqui dentro da ficha do paciente golpe de vento. Então, por mais que hoje eu tenha o conhecimento do que é um AVE, um AVC, né, dos tipos de AVC, das repercussões de exames tomográficos, de imagem como um todo, mas nós ainda utilizamos esse método de avaliação ainda, né, a princípio. Então não foge muito do que a gente compreende, entende? Outro ponto que me chamou a atenção essa semana, né, foi o seguinte: o nosso corpo, e aí falando de forma moderna, o nosso corpo ele pode sim, né, ter o surgimento de patologias, de problemas, de doenças com origem interna, né? A gente tem um meio líquido, né, intracelular, um meio intracelular, um meio extracelular, e a desarmonia pode acontecer dentro do próprio corpo, seja por uma questão autoimune, né, ou por uma questão, né, de diferenciação celular que aconteça, o nosso próprio corpo pode gerar adoecimento. Ou esse adoecimento ele pode ter origem externa, né? As contaminações, tá? As preocupações externas que geram uma modificação no metabolismo das nossas células, ou seja, dentro da própria compreensão, né, de quais fatores podem influenciar o nosso corpo, nós temos hoje a própria fisiologia me mostrando que os fatores de adoecimento podem ser internos ou podem ser externos. A medicina chinesa também reconhece isso, e muito antes da fisiologia, né? A medicina chinesa ela reconhece que as doenças podem ter como fator interno ou pode ter como fator externo, por conta de mau funcionamento, desanfu de órgãos e vísceras. Então, o mau funcionamento do fígado, por exemplo, pode gerar vento interno. E aí o paciente pode ter tonturas, ou esse vento pode ser externo. É muito comum, por exemplo, quando o paciente fica em frente a um ar-condicionado, como o meu está aqui, né? E o indivíduo deixa o vento vir sobre o pescoço. É muito comum o paciente ser atacado por um golpe de vento externo, né, nessa região de pontos importantes no pescoço, meridiano da bexiga. E aí pode ter torcicolo, pode ter tontura, entende? Então não se diferencia tanto, né? A diferença é que a gente vai lá e tem um preconceito, e esse preconceito nos limita. A crença limitante acaba impedindo muitas vezes profissionais de se aprofundar e entender mais esses conceitos da medicina tradicional chinesa, né? Então é muito interessante nós compreendermos que essas dinâmicas elas não estão tão distantes assim. Nós podemos sim utilizar essas duas vertentes, moderna e clássica, a favor de uma boa compreensão do estado de saúde e doença do paciente. E para finalizar, por exemplo, na medicina chinesa a gente entende que o elemento terra é um elemento importantíssimo que está ali relacionado a alguns processos como produção de pensamento, músculos, dinâmica do corpo. A ansiedade pode ter uma relação muito forte com o elemento terra. O comportamento de abuso de doces, por exemplo, pode ter relação com o comportamento com o elemento terra. E dentro do elemento terra a gente tem
estômago, e o outro chamado baço-pâncreas. Eles são vistos em conjunto. Então, quando a gente vai lá, né, e estuda a fisiologia humana, a gente percebe, por exemplo, que o pâncreas ele tem uma função importantíssima na produção de alguns hormônios. São eles insulina, glucagon, né, amilina, exemplos, e mais. Mas trazendo como foco aqui a amilina, por exemplo, ela tem uma responsabilidade gigante sobre saciedade, sobre doces, sobre comportamento alimentar nosso. Então isso quer dizer que um funcionamento pancreático alterado, ele pode gerar um comportamento alimentar alterado. Um funcionamento pancreático alterado, ele pode gerar ali níveis de glicose, né, insatisfatórios, para mais, para menos, e consequentemente modifica o funcionamento do corpo em vários aspectos. Ou seja, a medicina tradicional chinesa entende uma coisa que a própria fisiologia humana já reconhece, né, como algo verídico. Então, gente, não tem tanta distância assim entre um e outro. Vou procurar fazer mais alguns vídeos aqui, tentando, né, aproximar um pouco mais essas duas realidades de vocês. Bom? Então, espero que vocês tenham gostado da discussão. Eu peço a você que não é inscrito aqui no canal que se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas interessadas em ouvir sobre medicina tradicional chinesa. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que em breve eu estarei respondendo. Um abraço a todos, até a próxima.